Deus. Queridos, hoje eu quero dar início a uma sequência de mensagens. Hoje, enquanto orava aqui sobre o culto da noite, o Senhor me fez lembrar de algo que eu estou lendo, que é a quarta dimensão do pastor David Yong Cho. É um livro muito conhecido, muito famoso. A primeira vez que eu ouvi falar desse livro, eu tinha 16, 17 anos, na igreja que eu falei que o meu amigo convidou eu para ir, e o meu pastor pregou sobre esse livro. E foi um marco na minha vida. Até hoje eu colho frutos dessa mensagem, amém? E nós vamos falar um pouquinho sobre esse pastor e sobre a experiência que ele teve. A quarta dimensão, né, é o tema do livro, e a gente vai desenvolver um pouco mais esse tema um pouco mais à frente. Mas quem era esse pastor David Yong Cho, né? Ele mudou o nome dele, era Paul Yong Cho, e ele acabou alterando o nome dele com o tempo. Ele já dorme no Senhor, né? Ele faleceu há poucos anos agora, e só que ele se tornou um grande pastor no mundo todo. Quem ele era? Com 19 anos, esse pastor, esse homem, foi diagnosticado com tuberculose incurável, e ele estava morrendo. Quando ele foi diagnosticado com essa tuberculose, cuspindo sangue, o médico disse para ele: você tem de 3 a 4 meses de vida. Você tem de 3 a 4 meses de vida. Ele disse que ele era budista. Então, nesse período, ele começou a pedir para Buda curar ele, né? Clamar para Buda operar um milagre na vida dele. E ele fala no livro que enquanto ele ficava clamando para Buda, não havia resposta, né? Nada mudou na vida dele, né? Porque Buda não é Deus, amém? Buda não é Deus, né? Os ídolos criados por mãos humanas não é Deus, tá entendendo? Não responde. A Bíblia fala que eles têm boca, mas não falam, têm ouvidos, mas não ouvem, têm olhos, mas não veem, têm pés, mas não andam, têm mãos, mas não apalpam, porque não são Deus. Então, ele clama por Buda e nada acontece. E daí ele fala assim, daí quando não houve resposta, eu comecei a orar diferente. Eu comecei a pedir para o Deus desconhecido. Ele falou assim, olha, eu comecei a falar para o Deus desconhecido me curar. E quando ele fez isso, querido, ele acertou. Porque o Deus que nós servimos e que ele serviu, até aquele momento para ele era desconhecido. Até tem um texto na palavra de Deus em Atos, que em uma cidade onde tinha vários altares, tinha um altar que estava escrito ao Deus desconhecido. E o apóstolo Paulo, quando foi pregar para aquelas pessoas, ele usou aquele altar para apontar para o nosso Deus. Ele falou, olha, é desse Deus que eu estou falando, o Deus desconhecido, porque para aquelas pessoas era desconhecido. Então quando ele clama a Deus, ele legaliza uma ação de Deus na vida dele, né? Quando nós oramos, querido, nós estamos dando uma autorização para Deus agir na nossa vida, por mais que a gente não entenda a profundidade, a seriedade do que a gente está fazendo. Daí, quando ele ora assim, um pouco mais à frente, Deus coloca uma jovem no caminho dele. Quando ele está no hospital, uma jovem começa a ir lá fazer visita para ele, e começa a falar de Jesus para ele, né? Começa a evangelizar ele. Eu assisti uma coisa hoje bem legal do Lucim, né? Disse que ele foi fazer um casamento, e os noivos chegou nele e falou assim, ó, pastor, tem um monte de familiar meu aqui que não é da fé, então faz um favor para mim, não fica falando de Deus e de Jesus não, só faz meu casamento, né? Daí disse que o Lucim falou, tudo bem. Pegou o microfone, pregou João 3,16, falou de Jesus até não querer mais, fez apelo para as pessoas, pediu licença para os noivos, para orar para as pessoas que entregou a vida para Jesus. Ele falou assim, como assim eu não vou falar de Jesus, né? Como que eu não vou honrar Jesus? E daí eu vi nos comentários, Lucinho sendo Lucinho, né? Um louco por Jesus. Aquela jovem ia no hospital e falava de Jesus para ele, e ele ouvia por educação, mas não interagia. Isso durou um tempo. Um dia aquela jovem ofereceu Jesus para ele, e ele não queria, não fazia sentido para ele no momento.
Daí ele fala que a jovem caiu de joelhos ali, dobrou os joelhos e começou a chorar pela alma dele. E quando ela começa a chorar, ele entende o valor que ela estava mostrando que a vida dele tinha. E ali Deus toca o coração dele e ele fala: moça, não chore mais. Eu vou entregar minha vida para esse Jesus. Eu vou entregar minha vida para Ele. Eu aceito Ele como o Senhor da minha vida. E ela para de chorar e se alegra. E ali ela ganha uma alma muito importante para o reino de Deus. Sabe, às vezes a gente não sabe a importância de evangelizar ou de convidar alguém, de falar de Jesus para alguém, né? Aquela jovem, ele não soube falar para nós nem o nome dela. Nos livros dele não fala qual foi o nome da moça que ganhou ele para Jesus. Mas ela não sabia, mas estava ganhando um pastor que seria um dos maiores pastores do mundo a partir daquele evangelismo que ela fez. Um pastor das maiores igrejas do mundo, da Coreia, que esse homem se tornou. Tudo porque aquela jovem foi lá visitar ele e pregar o evangelho para ele. Amém? Depois que ele entrega a vida para Jesus, ele pede para Jesus curar ele, né? Jesus, né, me salva e me cura. E ele recebe o milagre dele, né? Ele recebe a cura dele. E ele teve uma experiência na caminhada no reino de Deus muito especial, que nós temos que aprender com ele, etapas que ele passou, né? Ele pastoreou em um tempo de uma crise na Coreia muito grande, uma miséria muito grande, né? Hoje a gente pode procurar fotos da igreja que ele pastoreou e é um shopping, é algo extraordinário, mas não foi sempre assim. Ele começou em um tempo de miséria, em um tempo de dificuldade. Começou a pastorear ainda solteiro. Para mim ele já foi guerreiro, né? Solteiro pastoreando. E com muita dificuldade, sem condição de ir e vir, tudo a pé, tudo muito difícil. E ele começou a ter uma experiência com Deus. Amém? O primeiro ponto que eu quero falar com você é que existe uma lei, a lei da fé, que Deus jamais produzirá algo de suas grandes obras se não for por meio da nossa fé, uma fé que Ele nos deu. Todas as grandes obras de Deus na nossa vida vai acontecer através da fé que Ele colocou em nós, amém? Você tem fé? Você recebeu fé de Deus, amém? Está entendendo? Então é por meio dessa fé que Deus vai operar grandes obras. Hebreus 11, verso 1, né? Diz assim: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova daquilo que não podemos ver. É preciso ter uma meta clara e definida, né? Eu tenho que ter um objetivo na minha vida, né? Eu tenho que saber o que eu quero para a minha vida. E muitos de nós não sabemos o que queremos. Muitos de nós falamos: Deus, me abençoa, de uma forma vaga, né? E a Bíblia está repleta de bênçãos, né? Mais de 8.000 bênçãos ali, que são para nós, mas que nós temos que nomear aquilo que nós queremos para a nossa vida. Mas às vezes a gente acha que não precisa, né? A gente acha, não, Deus sabe o que eu preciso, sabe, mas Ele quer uma interação de fé da sua parte. Ele quer uma interação de fé da minha parte. Cássio, né, qual é o seu alvo? Cássio, o que você espera? Porque a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. Diga: a fé é a certeza daquilo que nós esperamos. O que você está esperando, irmão? Eu estou esperando o mundo acabar. Né? Daí deu ruim. O que você espera? O que você anseia? Né? O que você deseja? Está entendendo? Eu tenho que saber o que eu quero. Eu tenho que saber para onde eu quero ir, qual é a direção que eu quero para a minha vida. Esse pastor, ele descobriu isso, porque nos dias de dificuldade que ele estava pastoreando ali, sem nada, ele fez uma oração a Deus, e ele pediu 3 coisas para Deus. Ele pediu para Deus uma escrivaninha, uma cadeira e uma bicicleta. E falou: Deus, eu quero essas coisas. E
E ficou esperando. E passou o tempo e essas coisas não vinham. Parece com a gente, né? A gente pede algumas coisas e parece que nunca vem. E as coisas não vinham, as coisas não aconteciam. Daí ele falou: Deus, como que eu vou pregar para as pessoas que o Senhor dá as coisas, se eu pedir para o Senhor e o Senhor não me deu até agora, e eu estou aí pastoreando, exercendo o ministério numa maior miséria, numa maior dificuldade. Daí ele falou que Deus falou com ele. Querido, Deus fala com a gente, você crê? Deus fala. Quando nós nos comunicamos com Ele, quando a gente questiona Ele a respeito de algumas coisas. Eu lembro que anos atrás, na primeira igreja que eu fui pastorear, eu cometi um erro com as palavras, e depois daquelas palavras negativas que eu tinha declarado, as coisas pararam de fluir na área financeira da igreja. E daí eu fui questionar Deus: Deus, por que nós não estamos conseguindo mais? Eu estava até agora pagando o aluguel, eu estava até agora conseguindo fazer as coisas, e por que eu não estou conseguindo mais? E quando eu falei isso para Deus, o Espírito Santo falou comigo. E Deus me fez lembrar das palavras que eu havia declarado dias atrás. Palavras negativas, palavras de fracasso, palavras de miséria, palavras, sabe, de impossibilidades. E quando o Espírito Santo me lembrou do que eu havia feito, eu entendi aonde eu havia errado. Chorei com Deus, pedi perdão e revoguei aquelas palavras. Quando esse pastor David, foi falar: Deus, por que o que eu pedi não veio? O Espírito Santo falou com ele: você sabe quantas bicicletas existe? Quanto tipo de bicicleta existe? Quantas escrivaninhas existe? Quantas cadeiras existem? Você não falou qual você quer. Você só pediu. E às vezes nós somos assim. Eu quero casar, né? Tá, você quer casar? Não, quero casar. Mas daí não fala os termos. Não fala o que espera. Eu quero um carro. É tão vago, né? Quantos carros existem, né? E a gente, não sei, é uma falsa humildade ou ignorância nossa de não falar para Deus que carro que a gente quer. Porque cada um aqui tem um sonho, cada um aqui tem, sabe, um objetivo. A Érica falou algo ali, né? Que ela desejou ter um telefone ali, né? Que girava aqui. E pediu. Está entendendo? Nós temos que ser precisos. Nós temos que ser objetivos naquilo que nós queremos. E esse pastor ficou um tempo frustrado. Por quê? Porque pediu de uma forma muito vaga. Eu quero casar. O dia que eu casar tá bom. Então daí quando você tiver com 99 anos, daí você casa, vai estar bom? Vai estar bom? Não, né? Solteiras, os casados já estão casados. Você tem que falar, meu. Eu lembro que quando o meu pastor pregou sobre isso para nós, eu, jovem ainda, eu saí daquele culto com aquela palavra. Sabe, num culto tem gente que pega a palavra e fala: isso aí é verdade, isso aí vai acontecer na minha vida. E tem gente que não quer dizer nada. Mas eu saí daquele culto e eu era um pouca prática, tá? Eu, Cássio, era um pouca prática. Mas eu ouvi aquela palavra e eu falei: Deus, eu quero isso para a minha vida. E eu saí, e no meio da rua eu fui fazendo a minha oração. Porque o meu pastor falou: não, você tem que saber o que você vai pedir para Deus. Como que você quer. E daí, eu saí do culto falando para Deus. Desenhando para Deus o que eu queria. Porque eu entendi a palavra que foi pregada. Querido, a palavra quando está sendo pregada, você tem que entender ela. Você tem que compreender ela para que ela dê frutos na sua vida. O que o pastor fez quando ele descobriu que tinha que falar para Deus como que eram as coisas? Ele falou: então tá bom, Deus. Eu quero uma escrivaninha de mogno das Filipinas, Deus. Nossa, você vai escolher agora a marca? Deus é Deus, dono do ouro e da prata. Quem crê, dá um glória a Deus aí. Eu posso escolher. Eu posso. Querido, muito do que você está vendo aqui
antes de se materializar, era um sonho, era algo que o Senhor colocou no nosso coração. Eu lembro que quando a gente foi fazer o tanque, que a gente, nós queremos com vidro, nós queremos ver lá dentro. Tinha uns enviados do inimigo, que falou: pastor, mas você quer fazer show? Não dá certo não. Se eu fosse você, passava tijolo naquilo lá, fecha aquele trem lá e põe água. Eu falei: não, em vários lugares tem, por que nós não vamos ter? Você tem que, determinar o que quer. E não fica fazendo conta quando a gente vai pedir para Deus, tá bom? Porque se você fizesse conta, você não precisava pedir para Deus, você tinha o dinheiro e fazia. Deus, eu orei para um irmão outro dia, na casa dele, um casal que está debaixo da cobertura dessa casa, está fora do país. Eu falei para ele: Sávio, você vê números, Deus não vê números. Só fala para Deus o que você quer nessa casa, e Deus vai prover na vida de vocês. O pastor começou a nomear, ele falou: não, eu quero a escrivaninha de mogno das Filipinas. Eu quero uma cadeira de aço com rodinha, hoje que é tão comum para nós. Mas querido, o que é comum hoje para nós, igual a Erika falou do telefone, é comum para nós quando é tempos de crise, tempos de miséria. Querido, é um achado, é um milagre. Tem coisas que você tem que tem gente querendo ter, por causa da dificuldade que enfrenta. E eles estavam num tempo muito difícil, então ele: não, eu quero uma cadeira de aço de rodinha, para mim poder girar, para mim poder... Eu quero, Deus. Eu quero, Deus, uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos de marcha. Tá? Já que é para mim escolher o que eu quero, é isso que eu quero, Deus. E ele pediu para Deus. E quando ele pede para Deus, naquele dia que o Espírito Santo falou com ele estava cheio de fé, porque quando Deus fala com a gente é assim, a gente fica cheio de fé, a gente fica animadão. Mas qual que é o problema? O dia acaba, a gente vai dormir e acorda no outro dia, e de repente você acorda no outro dia, cadê aquela fé? Já passou por isso, irmão? Um dia você está motivadão lá, no outro dia, uau, cadê aquela fé, Deus? Cadê aquela motivação? E o pastor acordou na madrugada para preparar a palavra para o culto da manhã, e ele percebeu que não tinha, aquela fé não estava fluindo no coração dele, aquela certeza, aquela motivação. E daí ele falou: Deus, e aí? E agora? Eu estava tão certo de que o Senhor ia me dar essas coisas. Daí ele falou que ele estava lendo a palavra, procurando a palavra para o culto, e o olho dele fixou em um texto da palavra de Deus, de Romanos 4:17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como que se já fossem. Quando ele leu essa palavra, o Espírito Santo revelou para ele. Ele falou: olha, o nosso Pai, o nosso Deus, chama as coisas que não são como que se já fossem. E ele preparou a mensagem para levar para a igreja, no culto de manhã. E pregou para a igreja: olha, Deus chama o que não é como que se já fosse. Quando Deus olha para a gente, Ele nos vê prontos. Quando Ele olhou para Saulo, quando Saulo acabou de se converter, Ele falou: Saulo já é um vaso escolhido, mesmo sem ele estar pronto, mas porque Deus já nos vê prontos. E daí ele foi e pregou para a igreja: olha, Deus chama o que não é como que se fosse. E eu quero agradecer a Deus, porque eu recebi de Deus uma escrivaninha de mogno das Filipinas, uma cadeira de aço com rodinhas, uma bicicleta fabricada nos Estados Unidos. Deus me deu. Só que até agora era fé. 3 jovens muito usados na igreja. Toda igreja tem uns jovens, alguém para Deus tratar na vida do pastor. Terminou o culto. Falou: pastor, nós vamos lá na tua casa. Oi? Nós queremos ver lá a sua escrivaninha, a sua cadeira e a sua bicicleta. Porque aqueles jovens sabiam da dificuldade que o pastor deles vivia. Daí eles falaram assim: nós vamos lá. E ele entrou em crise, porque ele falou assim: eles vão lá, Deus, e vão ver que não tem, e vão falar para a igreja que o pastor deles é mentiroso, e o meu ministério acabou no começo.
E ele foi no caminho, lutando com Deus, falando com Deus no seu espírito. E quando ele chega na casa, ele abre a porta lá e fala para eles. Eles perguntam, cadê? Ele falou assim, calma, eu vou conversar com vocês e já te mostro essas bênçãos. Daí ele falou assim, quando a sua mãe engravidou e você estava no ventre da sua mãe, as pessoas já viam você? Ele falou, não. E você não existia então? Não, eu existia. Mas você estava onde? No ventre da minha mãe. Quanto tempo isso? 9 meses. Mas ninguém te via, não. Mas você já existia? Já existia. Ele falou assim, assim são essas bênçãos na minha vida. Elas já foram geradas no mundo espiritual. Elas estão sendo, elas vão se materializar no tempo de Deus. Eu sou grávido dessas bênçãos. E no tempo de Deus elas vão se revelar na minha vida. Aqueles jovens não eram tão espirituais como você que está dando um glória a Deus e um amém. E saíram zombando do pastor, falando para a igreja, olha, o pastor, eu nunca vi um pastor grávido. O nosso pastor está doido, ficou grávido. Grávido de uma bicicleta, de uma escrivaninha e de uma cadeira. Mas ele sabia que princípio Deus havia ensinado para ele ali. Ele sabia, sabe, o que Deus havia revelado para ele. O tempo passou e aquelas bênçãos chegaram na casa dele. Aquela bicicleta, aquela escrivaninha, aquela cadeira. Ali ele teve uma grande experiência com Deus. Querido, ele teve que saber o que esperar. Ele teve que declarar que aquilo era uma realidade na vida dele. E ele teve que caminhar com a certeza, a fé, a certeza que nós receberemos aquilo que nós esperamos. Está entendendo? E ele caminhou com essa convicção por um tempo até que a bênção se materializou. Essa experiência fez dele exercitar a fé a ponto de ser o pastor de uma das maiores igrejas do mundo. Ele queria construir a maior igreja da Coreia. E Deus deu a graça para ele de ele construir a maior igreja do mundo da época que ele pastoreou. Porque ele entendeu esse princípio. Querido, você tem que saber o que quer. Eu chamei meu pastor uma vez, eu e a Alessandra, e nós conversamos com ele, nossos pastores, e falei assim, vocês têm planos para nós? Vocês têm propósito para nós? Porque nós já exercíamos ministério, havíamos nos afastado, sabíamos que Deus tinha isso para nós ainda. E quando a gente chegou, eu queria saber se havia algum destino, algum plano, porque eu desejava vivenciar o ministério novamente. A minha frustração é que naquela conversa eu descobri que eles na época não tinham plano algum. Querido, Deus quer olhar para nós e ver que nós sabemos o que queremos. Não, pastor, eu deixo a vida me levar. Isso aí é o Zeca Pagodinho. Você é o Zeca Pagodinho? Não. Vai ver como que está a vida dele, né? Da cachaça. Irmão, você tem que saber o que você quer. Você está aqui nessa igreja não é só para ser membro de banco. Não, pastor, o que eu quero é só isso. Não, irmão, você tem que desejar algo. Desejar frutificar no mínimo. A Bíblia diz que nós temos que dar frutos no reino de Deus. Que toda árvore que não der fruto, o Pai vai cortar. Então, no mínimo, eu tenho que dar fruto no reino de Deus. De alguma forma. Eu achei essa semana e estava lendo os objetivos para esse ano. E eu vi ali coisas que Deus já começou a fazer. Então a gente não pode atravessar um ano sem saber para onde a gente quer ir. O que nós desejamos viver, desfrutar. Não, eu tenho que entrar um ano tendo projeto, colocando diante de Deus, falando, Deus, eu quero isso. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Irmão, abre essa visão em nome de Jesus. Quem pensa em dinheiro somos nós. Deus não. Deus é Deus para abrir porta, para trazer provisão, para te beneficiar, para te abençoar de uma forma extraordinária. Mas você tem que crer. Nós temos um cheque em branco da parte de Deus, que nós podemos colocar o valor.
Só que o que diferencia um e outro aqui é que tem gente que entende isso e põe altos valores. E tem gente que não entende e fica naquela ignorância ou uma falsa humildade. E não, o que Deus me der tá bom. E eu tenho que ser grato? Tem. Mas Jesus disse que tudo que eu pedi no nome dele crendo, eu já recebi. Eu tenho que pedir. Eu tenho que clamar, eu tenho que declarar. Eu tenho que ter um alvo, eu tenho que falar: Deus, ó, eu quero isso para a minha vida. O irmão do filho pródigo ficou na casa do pai e vivendo uma vida de servo, sendo filho e vivendo como servo. Você quer isso para a tua vida? Viver uma vida na igreja como servo e não como um filho? Porque quando o irmão dele, que errou de sair da casa, voltou e teve uma festa, ele ficou escandalizado e falou: pai, eu sempre te servi, sempre trabalhei como servo para o Senhor nunca me deu um cabrito, nunca me deu nada para fazer um churrasco. O pai falou assim: filho, tudo que eu tenho é seu. Quer dizer, não fez porque não quis. Meu irmão, Deus tem para nós. Deus não tem filhos prediletos, mas Ele tem filho que sabe pedir. Ele tem filho que sabe que o pai é rico. Ele tem filho que sabe que o pai é dono do ouro e da prata. Ele tem filho que se posiciona como filho. Não, eu vou desfrutar de tudo que Deus tem para a minha vida. Seja você essa pessoa. Mas eu, pastor, você. Porque senão você vai ser um daqueles irmãos que vai ver o outro do lado crescendo, avançando, indo para novos níveis. E você vai ficar se achando injustiçado. Vendo gente nova chegando na igreja, ocupando lugar, liderança. E daí, mas por que não eu? Porque você não quis, porque você não almeja, porque você não coloca como objetivo. Deus não se agrada de orações vagas. Às vezes a gente fica falando: Deus, me abençoa. Vamos começar a falar que bênção que nós queremos. Foi lido já hoje, Marcos 10, 46. Diz assim: vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos, uma grande multidão, Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo: tem de bom ânimo, levanta-te que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? Jesus, querido, sabia quem aquele homem era. Jesus sabia da necessidade daquele homem. Está entendendo? Jesus é conhecedor de todas as coisas. Só que quando ele manda chamar o Bartimeu para a presença dele, ele quer ouvir o Bartimeu falar o que ele desejava. Ele que estava lá clamando: tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Isso é vago, tá? Isso ainda é vago. Chamou a atenção, chamou, mas quando Jesus chama, falou assim: olha, o que você quer? Não, eu vim aqui. Oi? Não é assim, irmão. Jesus, eu queria te... Não. O que você quer? É a nossa oportunidade, quando nós estamos diante de Deus, de falar o que nós queremos, o que nós desejamos. O problema é que a gente reclama do que não tem, mas às vezes não tem a coragem de falar: Deus, eu quero isso para a minha vida. Quando Jesus perguntou para ele: o que queres que te faça? O cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Eu quero ver. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. O que você quer de Deus, irmão? O que você almeja? O que você almeja? Sabe, eu falo: Deus, nós queremos ser uma igreja relevante em Pinhal, em toda a região. Sabe o que eu falo para Deus? Deus, eu quero pessoas de todas essas cidades ao redor vindo aqui cultuar e adorar a Deus com a gente. Eu quero. Mas como, pastor? Como é com Deus?
Está entendendo? Deus é Deus para mover corações de pessoas que vão desejar andar com a gente, que vai ver Deus na nossa vida e vai querer andar com a gente, servindo a Deus. Peça. Deus, eu quero que essa casa seja próspera, que esse povo seja próspero. Quando eu vou falar com Deus sobre você, eu falo isso, Deus, que o povo que te serve neste lugar seja próspero em nome de Jesus. Porque se você olhar para a Bíblia, porque tem gente que é contra a prosperidade, todo homem de Deus, todo grande homem de Deus, patriarcas, né, foram prósperos. Rico, 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 próspero. Deu Cláudio Duarte fala assim, na minha vez eu vou ser quebrado? Aí não. Eu declaro, Deus, eu quero que esse povo prospere. Peça para Deus o que você quer. Deus, eu quero a minha família na tua casa. Então fala para Ele, Deus, eu quero a minha família aqui. Eu quero ter a alegria de ver a minha família do meu lado, te adorando, te servindo. Pastor, mas eu já falei, querido. Você fala, mas quando Deus fala é diferente. Quando Deus move é diferente. Peça. Deus, eu quero ver o meu filho na tua casa, minha filha na tua casa. Eu quero. Eu lembro que eu e a Alessandra, nós sempre profetizamos sobre os nossos filhos. Quando a Alessandra estava grávida ainda, com o João na barriga, nós falávamos, olha, vai ser levita, vai louvar a Deus, vai tocar, vai ser do altar. Depois vem a Cássia, da mesma forma, Deus vai ser levita, vai ser do altar. A Isabela, da mesma forma, Deus vai ser levita, vai ser do altar. E pode estar até distante dessa realidade agora, mas é por pouco tempo, porque é de Deus e é do altar. E tudo que nós declaramos ali, Deus honrou. Tudo que nós chamamos a existência ali, Deus honrou. Você está entendendo? A oração que eu fiz quando eu ouvi essa mensagem do meu pastor, essa mensagem, o meu pastor pregando, quando eu tinha 16, 17 anos, era sobre a minha família. Eu falei, Deus, eu profetizo na minha vida uma moça que vai ser a minha namorada, que vai ser a minha esposa e que vai se tornar a mãe dos meus filhos. Eu acreditei nessa palavra e chamei a existência. E eu era um pouco a prática, mas quando você crê na palavra, querido, a responsabilidade de Deus é com a sua palavra. E hoje a nossa família é a resposta dessa oração que eu fiz no meio da rua. Eu disse algo, né? Eu não, a palavra de Deus esses dias aqui, que aquilo que Deus gera, Deus sustenta. Essa casa foi gerada em Deus e Deus sustentou. Por mais vendaval que nós passamos, Deus tem sustentado. Então, queridão, tem um objetivo. Sabe o que você quer, declare. O pastor David disse que foi pregar em uma igreja. E a pastora da igreja falou assim, pastor, vem cá, ora por essa mulher, essa jovem senhora. Daí ele falou, o que acontece? Essa jovem senhora quer casar, ela tem mais de 30 anos, não casou ainda, a mulher com mais de 30 já começa a ficar preocupada, né? E não casou ainda, ela quer casar. Ela quer casar e perguntou para ela assim, como que você quer o seu marido? Não, eu quero casar. O marido que Deus der aí. Cuidado, irmã. Cuidado. Misericórdia. Daí ele falou, não é assim que funciona. Pega uma caneta e um papel. Como que você quer, né? Ele começou a fazer uma lista. Ele falou assim, como que você quer que tipo de marido? Você quer branco, asiático, negro? Ela falou, não, eu quero branco, né? Cada um tem uma preferência. Não, eu quero branco. Qual é a altura? Você quer alto? Você quer baixo? Ela falou, não, eu quero um marido alto. Você quer de boa aparência, esbelto ou simplesmente agradável, né? Mais magrinho ou mais fortinho, né? Eu não quis usar a expressão que ele usou, né? Ele falou, de boa aparência e de preferência magro. Ela falou, tá, que tipo de passatempo você quer que ele tenha? Ela falou, não, eu quero que ele seja músico. Que ele seja músico, o passatempo dele seja isso. Qual profissão você quer que ele tenha? Eu quero que ele seja professor. E marcou lá uns 10 itens. Mandou ela fechar os olhos.
e falou assim: você consegue ver o seu marido? Alto, branco, magro, músico, professor. Daí ela falou assim: eu consigo ver. E naquela oração eles chamaram a existência aquele marido na vida daquela mulher. Um ano depois, foi um jovem na igreja que ela congregava para participar de um evento da igreja. Um jovem músico, professor, solteiro. Daí ele fala que as moças da igreja ficou tudo interessada. Só que aquele jovem olhou para a moça que o pastor tinha orado e se casou com ela, porque ela ousou pedir a Deus. Ela teve coragem de pedir e falar: Deus, eu quero assim, assim e assim. Daí o pastor, tempos depois, falaram para ele: olha, aquela moça casou. Deus atendeu a oração. Querido, está na hora da gente falar para Deus o que nós queremos. A casa, em vez de você ficar reclamando, fala: Deus, eu quero que a minha casa seja assim, ó. Érica falou aqui de uma mulher que queria uma casa com piscina. Ai, Deus, pastor, eu vou pedir isso para Deus. Irmão, pede tudo. Deus deu. Quer casar? Eu já fiz essa oração. Pede para Deus. Em vez de você ficar saindo procurando encrenca, olha antes, fala: Deus, eu quero uma pessoa assim, ó, uma pessoa que te ame, uma pessoa que te respeite, uma pessoa que te tema, uma pessoa, né, assim, 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 e Deus vai atender o seu clamor. Não é o que vier, tá bom, sai dessa, irmão. Daí vem uma encrenca aí, e depois você tem uma luta pro resto da vida. Pede, mas pede certo, nomeia, faz lá uma lista, coloca em oração, e seja pronto para testemunhar. Amém? Porque eu ouvi essa mensagem jovem ainda, e ela produziu resultados na minha vida. Eu acredito e declaro que se você se colocar em fé, se você saber o que você quer e colocar diante de Deus, Deus irá atender a sua oração, e o nome dele vai ser glorificado através dessa resposta, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra e recebe, levanta a tua mão e diga: Senhor Jesus, eu creio na sua palavra, eu recebo essa palavra. Que o Espírito Santo me ajude a orar com sabedoria, a saber pedir o que eu quero, que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, amém, Jesus.